Olá, galera! Estamos aqui no Pod Eva para mais uma gravação. Hoje o tema é sobre adoção e também sobre adoção de casais homossexuais. Estamos aqui com o advogado Murilo Dantas, advogado da área de família e civil, e também com Letícia Tavares, psicóloga, né? Vamos explorar esse tema aí em todas viés e Uhum. vertentes. Gostaria que vocês começassem se apresentando, falando um pouquinho, um breve resumo de vocês aí. Começar. Bom, meu nome é Letícia, sou psicóloga. Primeiramente, também quero agradecer por estar aqui, né? E na minha área, como eu trabalho mais com relacionamentos, né? Também envolve relacionamentos entre pais e mães com divórcios, é, com relacionamentos de mães e mulheres também com dependência emocional. Enfim, é uma vertente muito grande, né? E também, além de ser psicóloga, eu sou hipnoterapeuta. Olha, bacana. Pode se apresentar, Murilo. Muito bom dia, agradecer o convite. Meu nome é Murilo Dantas, sou advogado, atuo na área civil e no direito de família e sucessões. Estou aqui hoje para poder somar com todos vocês o que a gente puder contribuir, sanar as dúvidas e também trazer um pouco de esclarecimento. Eu vou começar falando sobre um. Gostaria já, primeiramente, agradecer a presença, né? Eu acredito que vai ser um bate-papo bem bacana. E eu vou começar falando sobre alguns dados, né? O Brasil tem em torno de uns 5.000 menores aguardando essa adoção. E tem um número muito grande de casais de pretendentes para adoção, né? Em torno de quase 43.000 pessoas. Tá? A conta não bate. Tem tantas pessoas, tem um número Uhum. muito superior querendo adotar, por que então que essas crianças não são adotadas, né? Então tem um número grande de pessoas esperando. Porém, existem outras circunstâncias aí que dificultam, demoram o processo e também que fazem com que essas crianças disponíveis não sejam adotadas. Vamos entrar nisso aí daqui a pouco com mais aprofundamento. Vamos começar falando sobre a questão da adoção, né, como um procedimento legal. E eu queria que você começasse, Murilo, explicando, né, o que que é a adoção, o seu significado legal, o que que significa adotar uma criança. A adoção, na verdade, ela é um processo, acima de tudo, afetivo, no qual uma criança, né, ela vai ser adotada por uma pessoa ou um casal, dependente da sua orientação sexual, no qual ela vai fazer parte daquela família. Ou também podemos colocar do outro lado, né, no qual um casal, uma pessoa, vai ser, poder ser serem os pais desse menor ou desse adolescente. Porém, não são eles que geraram essa criança, né? É uma Não são criança, os pais não são os pais biológicos. biológicos, né? Eles vão ter essa afetividade. Então, acima de tudo, a adoção é um processo de afetividade, que ele só é correspondido na via judicial, ele não existe na forma simplesmente administrativa. Sim, mas o amparo legal para essa criança adotada é de todos os direitos de um filho biológico. Ele tem os mesmos, a partir da adoção, ele vai ter os mesmos Isso, direitos. após efetivada a adoção, não existe distinção de direitos com relação aos filhos biológicos ou sanguíneos, né? Num linguajar um pouco mais popular. Então, são os mesmos direitos, não afeta em nada nesse sentido. Eu queria que você explicasse de uma forma resumida a questão do processo, como funciona o processo para adotar no Brasil. Ele é um processo judicial, já como dito anteriormente, que ele é realizado na vara de infância e juventude, até mesmo porque é resguardado pelo ECA. Existe o Cadastro Nacional de Adoção, no qual a pessoa, homem ou mulher, ou o casal, ele pode fazer, ele deve fazer um cadastro, um pré-cadastro no site do CNJ, que é o Cadastro Nacional de Adoção, no qual ele vai preencher todos os dados, informar o interesse nessa adoção, vai preencher com a documentação pessoal, comprovante de residência, algumas certidões. Ele também vai passar por cursos preparatórios, né? Até mesmo para entender esse processo da adoção, como que funciona, Passa por testes teste psicológicos. psicológico, anexo certidões, permite certidões negativas, processuais, o próprio judiciário, né? Até mesmo para averiguar uma questão de idoneidade que é necessário. Então, ele é um processo burocrático e, ao mesmo tempo, demorado. Certo. Eu vou trazer a Letícia para ela trazer um viés aí da psicologia.
como que a psicologia ela atua nesse processo de adoção? Qual a sua importância, né? Como que ela pode, um profissional dessa área, pode auxiliar nesse processo de adoção para a criança e para os pais? Então, o psicólogo, ele, juntamente com a equipe interdisciplinar, ela vai acolher, ela vai fazer as entrevistas, né? Tanto com o adotante e o adotivo, para que entenda o porquê do adotante querer a criança. Então, quais que são as expectativas, esclarecer os questionamentos, né? O medo também de vir aquela criança, será que eles vão, é essa criança mesmo que eles querem? Porque como tem o perfil, né, no Cadastro Nacional, tem esse perfil de que os pais adotivos, eles têm os seus, digamos, preferências, né, da criança. E quando tem essa disponibilidade, será que é isso mesmo que eles querem? E também a gente trabalha com a criança. Para ela tá. Será que ela está apta também para essa nova família? Porque, além do abandono que ela tem ali no abrigo, na instituição, existe essa esperança também de que ela vai ter uma família, mas precisa ter essas entrevistas, precisa ter esses estágios para que eles se conheçam e criem Um um vínculo. vínculo afetivo. Sim. É no sentido, dependendo do estágio de idade da criança, é muito importante essa aceitação da criança. Sim, Porque é exatamente. casos que a criança ela já tem uma certa condição de até decidir se quer ou não que Uhum, aqueles pais sejam os futuros pais dela, dependendo da isso. faixa etária. Uma coisa é um recém-nascido, outra coisa é uma criança já de 5, 6 anos que já Uhum, começa num processo de alfabetização, num processo já de entendimento, né? uhum, Quanto maior a faixa etária, maior tem que ser essa aceitação e esse vínculo, né? Essa isso. capacidade de todas as partes ali querer essa adoção, né? Uhum. Eu vou voltar aqui para o Murilo para falar sobre quais são os requisitos, né? É uma pessoa que quer adotar, ela tem que preencher alguns requisitos no processo de adoção. Quais são esses requisitos que eu preciso para poder adotar? Conforme o ECA, né, uma das primeiras coisas que é necessário é ter acima de 18 anos quem tem o interesse de adotar. E precisa ter uma diferença de 16 anos de quem irá adotar do adotado, que seria, no caso, o menor ou o adolescente. Acima dos 12 anos também existe uma questão que seria a aceitação do próprio menor, que você inclusive tinha acabado de citar. É um processo judicial, né? Como eu disse, ele é feito todo na via judicial, com a interferência do Ministério Público, que vai acompanhar. E tem os psicólogos que são É, uma espécie de contratação. Tem alguns psicólogos que são do judiciário para isso. atender no processo de adoção. O nosso judiciário hoje ele tem as equipes interdisciplinares, né? Que é composta por agentes sociais, psicólogos e tudo. Então essa equipe ela acompanha até mesmo para trazer esse relato, né? Como que está sendo. Porque também durante o período da adoção, no processo de adoção, tem um período de convivência. Qual o Uhum. menor ali, ou o adolescente, ele vai conviver com a família. E esses relatos também são colocados no processo para uma análise, para que o juiz possa dar a sentença concedendo a adoção. Certo. Eu queria entrar agora num assunto que eu acho que é polêmico, sobre a questão dos casais homossexuais, homoafetivos. Hoje a legislação ela prevê essa possibilidade, né? Eu entendo como um avanço para a sociedade no sentido de eliminar o preconceito, né? O que que você pensa sobre isso? O que que a legislação prevê? Fala um pouco sobre esse tema aí, que é bastante polêmico. Há um tempo atrás eu até concordo que era um tema bastante polêmico. Hoje em dia, o nosso judiciário, ele tem ele evoluiu muito, né? E precisa evoluir mais ainda, mas teve uma evolução muito bacana nesse sentido. Nossa legislação, ela não veda a adoção por uma pessoa que se declara homossexual ou por um casal homossexual. Não existe vedação para isso. Realmente existia um tempo atrás a questão do preconceito.
né? Mas hoje em dia, por mais que exista, ele é menor. E o judiciário concede a todo. Nós verificamos nas nossas. Tanto no Mas próprio isso é tribunal. recente. Sim, é Isso é porque recente, existia né? todo Não, esse. Hoje nós não podemos negar essa questão que do direito a todos, né? Antigamente, realmente existia um preconceito muito grande. Por várias influências exteriores ao judiciário. Mas hoje em dia, dentro do próprio judiciário, essa aceitação ela é bem válida. Até mesmo porque você não necessariamente você precisa estar casado ou algo nesse sentido com uma pessoa. Você pode, uma pessoa solteira, ela pode adotar uma pessoa que tem uma união estável e tudo. A grande dificuldade que encontrava nas relações homossexuais era que não tinha expresso, não existe o casamento, né, a autorização para esse casamento, e sim a união estável. A partir do momento que existiu a união estável, né, facilitou. Então, hoje, na legislação que eu que ele não veda a adoção por casais homossexuais. E isso realmente é um avanço, né? Por mais que não existia vedação, mas existia o preconceito. Hoje em dia, com o avançar aí da forma de pensar do judiciário e da população, realmente é uma barreira que foi quebrada, mas ainda precisa melhorar. sim, eu considero que a sociedade ainda muitas pessoas julgam e entendem que isso é errado, né? Eu queria que a psicologia falasse, né, como ela enxerga a questão da adoção de crianças por casais homossexuais, porque eu entendo que muitas pessoas ainda acham que isso vai prejudicar a criança, e na verdade isso é um mito, uma inverdade. Eu queria que você trouxesse o que a psicologia, o que que a ciência fala sobre esse processo de adoção e crianças serem adotadas por homossexuais. Como que você acha que pode ser o desenvolvimento dessas crianças dentro da ciência da psicologia? Bom, conforme ele falou, devido esse acompanhamento, devido esse crescimento, essa abrangência do judiciário, a psicologia também vê como um desenvolvimento para essa criança, né? Não tem essa vedação em relação a que a criança ela vai ter traumas, transtornos em relação porque está sendo criado por casais homoafetivos. Isso não tem nada a ver. O que importa para a gente da psicologia é como essa criança ela está sendo inserida nessa família. O que ela precisa é o acolhimento, é o amor, é o cuidado, porque quando a criança ela está nesses abrigos, nessas instituições, o que elas mais precisam é isso da família, de ter um acompanhamento amoroso também, de ser mais assim evolutivo no quesito de ter o pertencimento dentro da família. Então, quando ela tá nesse abrigo, primeira coisa é o abandono, é o abandono. Então, o casal homoafetivo, eles têm assim essa abrangência de que pode estar sendo uma vertente de que o crescimento para essas crianças serem mais rápidas adotadas, porque não é porque eles são homossexuais ou heterossexuais que vai ter essa orientação sexual da criança. Não vai depender dessa orientação sexual. Mas sim a importância que é o desenvolvimento dela. Como que está sendo? O desenvolvimento dela de ser uma pessoa melhor, por exemplo, ser uma criança desenvolvida, ser uma criança que tenha um acompanhamento escolar também, tem um histórico, óbvio que vem de famílias com maus tratos, abandono, como eu já tinha falado, mas também tem abusos sexuais em famílias que são heterossexuais. Por que eles estão ali? Por causa de algum abuso, de algum maltrato que a família biológica tenha ocorrido dentro dessa vertente. Então, com os casais homossexuais adotando essas crianças, abre um leque também de que, assim, pode ser mais aberto a possibilidade dessas crianças terem um lar.
Entendo. A verdade é que o que mais vale não é a questão da opção sexual. Existe, no caso, crianças, né, sendo maltratadas, abusadas dentro de lares Sim. heterossexuais. O que realmente é importante é a forma como o casal, de fato, cuida e trata Uhum. dessa criança, como ela educa essa criança. E que o casal homossexual pode ser pessoas psicologicamente preparadas, com Sim. caráter, para conseguir desenvolver essa criança no seu melhor, poder Uhum. trazer acolhimento, conforto, amor, né, para essa criança crescer. E o fato de estar dentro de um lar, de estar sendo criadas por um casal homossexual, isso não é um, um parâmetro de que ela vai se tornar também Isso. homossexual. Não tem nada a ver Nada a isso, porque ver. sexualidade é algo em que a pessoa cresce, se desenvolve e ela tem essa capacidade de escolha, de Uhum. saber o que ela quer com sexualidade. Isso. Então, a psicologia, esse preconceito realmente é da sociedade. A ciência entende que isso não influencia e por isso Não. passou a ser uma decisão judicial já hoje consolidada. Hoje é uma hoje o judiciário já consolidou, já é pacífico no sentido de dentro do processo de adoção, todos os casais homossexuais que pretendem adotar, se preencherem os demais requisitos legais, eles poderão sim ser pais adotivos. Sim, é o que nós temos que analisar no processo de adoção. Primeira situação é o bem-estar, né, desse menor, desse adolescente. Se o casal homossexual ou a pessoa que se declara homossexual, ela preenche esses requisitos e ela, dentro da análise do judiciário, ela não tem nenhuma vedação com relação à estrutura psicológica, a questão do lar, se a convivência é uma convivência saudável, se a criança vai ser bem assistida. Então, em momento algum, o judiciário lá vai negar, até mesmo porque não veda, não existe uma lei que veda essa adoção. Então, realmente, hoje é pacificado, né? Lógico que você tem que, independente da orientação sexual, você tem que preencher os requisitos e existir essa análise do judiciário junto com a equipe interdisciplinar. Na verdade, nesse processo de adoção, a psicologia, essa demais equipe interdisciplinar, ela é de suma importância na decisão final desse processo também de adoção, né? Saber se de fato um casal hétero ou homossexual, independente da escolha, se eles de fato estão preparados para ser psicologicamente, para ser pais, se eles têm. é, Como se diz, é uma estrutura familiar para receber essa criança. Vamos dizer Isso. assim, né? Eu queria que você falasse, Murilo, sobre a questão, é, no caso da adoção. A adoção, ela é gratuita, né? Mas o processo, ele é judiciário. Então, é necessário que o casal ou a pessoa também solteira, que também pode adotar, ela busque um advogado e, nesse caso, o advogado, ela tem que arcar com esse custo de um advogado particular para ingressar com o processo e para acompanhar todo esse processo. É assim que funciona. Perante o judiciário, a adoção ela não tem custo, ela é gratuita. Mas todo processo ele necessita de um acompanhamento de um profissional, né, habilitado da área, que seria o advogado. Vedado alguns casos expressos, né, que não inclui a questão da adoção. Então, a orientação é que a pessoa, o casal que pretenda adotar, que procure um advogado da sua confiança, né, que possa lhe resguardar o direito e poder lhe orientar. A pessoa que não tem condição financeira de constituir um advogado, ela pode procurar a Defensoria da Ativa do estado ou da cidade no qual ela reside, ou então também procurar a OAB para verificar a possibilidade de um advogado nomeado da ativo. Que existe essa possibilidade. As pessoas que não possuem condição, é feito um processo administrativo de análise, né, para ver se vai preencher esses requisitos e ela pode ter um defensor nomeado que irá acompanhar durante o processo de adoção. Certo. Falando sobre condição financeira, esse também é um requisito, a condição financeira de quem é adotante, né? De quem pretende adotar, ela é um fator também determinante
para o judiciário acatar o pedido de adoção? Existe um mínimo de salário, existe um mínimo de condição financeira, econômica necessária para quem queira adotar? Não, não. Na verdade, dentro do estudo da equipe interdisciplinar vai fazer uma análise para ver se naquele ambiente as pessoas têm condição. Não existe prefixado um valor mínimo de renda mensal, mas há de se verificar se aquela família ou aquela pessoa ela tem condição de manter a si e é essa pessoa que ela vai adotar, né? Então, é um conjunto de fatores que serão analisados. Não que o que a pessoa recebe, a remuneração mensal, seja um fator determinante, mas é óbvio que vão ser analisados junto com outros fatores se esse casal, essa pessoa tem condição, né, de realmente adotar e poder colo- é, colocar esse menor, esse adolescente em condição de psicológicas, de estudo, de alimentação, de cuidado, de lazer, isso tudo é levado em consideração. Não deixa de ser a questão econômica e financeira das pessoas que pretendem adotar, não deixa de ser algo que é avaliado, né? Assim, existe uma condição assim mínima, né, de ter um lar, de ter condições de colocar na escola, de um mínimo o básico que deve ter uma criança. Sim, ele é analisado com um conjunto de fatores. Não tem uma faixa etária de valor. Até 5.000 você pode adotar uma criança, até 10.000 você pode adotar duas. Não existe Não há pré-estabelecido pré-estabelecido. um salário. Isso, um valor em remuneração ali da Uhum, renda. Mas é um conjunto de fatores que vão ser analisados. certo. Eu queria que você entrasse um pouco na questão, que esse tema é polêmico, né? E você tem uma opinião sobre a adoção de criança estrangeira. Eu acho que você é um pouco contra esse tipo de adoção. Fala aí o que você fala sobre, né? Como funciona a adoção e a sua opinião. A adoção estrangeira ela se assemelha muito com a adoção nossa aqui nacional. Só que é necessário fazer um cadastro na central, né? No núcleo, na central do país, onde está essa criança, bem como os países, né? Nós aqui do Brasil, com outro país, vamos adotar uma criança da África, da Inglaterra, o que for, tem que ter, os países têm que serem adeptos do, do Acordo de Haia, né? Que é um tratado internacional de direitos humanos. Os países eles têm que fazer parte, né? Desse acordo, né? Eu tenho uma opinião, não é nem divergente, é uma opinião acho que pessoal mesmo, que tantas crianças para serem adotadas no Brasil e tudo, numa situação, às vezes nós buscamos muito essa questão do exterior e não olhamos aqui dentro do nosso país, né? Acho que Uhum. o Brasil é um país muito, muito grande, né? Que com um território extenso e vários estados ainda com pessoas, com crianças e adolescentes com maior número ainda para ser adotado. E realmente, acho que da minha forma de pensar, seria mais fácil facilitar essa adoção aqui no Brasil, lógico que preenchendo todos os requisitos, né? Do que aí depois sim partir para essas adoções estrangeiras, por mais que tenha os mecanismos que apoiam, né? Que acompanham essas crianças do exterior, eu acho que nós brasileiros aqui realmente dentro do nosso sistema de adoção ainda temos vários menores, vários adolescentes que buscam um lar. Então, às vezes, é até mais fácil essa adaptação, você trazer uma criança, um adolescente de outra cultura para abranger aqui conosco e tudo. E às vezes está tão próximo, né? E nós Uhum. estamos olhando lá na frente. Então, acho Eu que é queria uma. trazer a Letícia para falar qual que é a opinião dela, o que que a psicologia pensa sobre, ao invés de você adotar uma criança brasileira, você adotar uma criança estrangeira. Então, eu vou falar da minha, assim, da minha opinião mesmo, pessoal, porque a gente vê tantos casos aí, né? Igual você falou dos índices de quantas crianças tem aqui no Brasil e a gente se preocupar com o de lá de fora, sendo que aqui o de dentro também está precisando. Então, Uhum. eu vejo assim que pode ser algo comercial, de só olhar
de um lado da questão financeira, mas tá, e as crianças daqui, que a gente está aqui lutando diariamente para ver se elas conseguem um lar, para ver se elas têm esse sentimento de pertencimento de algum lugar, do amor, do afeto, e acaba que olhando lá para. Não é que seja o errado, mas tá, por que não olhar para o daqui? É verdade. Eu queria que você falasse sobre a questão, Murilo, da revogação da adoção. Como que funciona? Existe essa possibilidade após terminado, concluído todo o processo de adoção, não é possível a revogação da adoção? Perante a legislação, e se formos analisar o ECA, né, tem uma parte expressa que fala que a adoção ela se torna irrevogável, tudo que é os mesmos efeitos da paternidade. Porém, já existem decisões do STJ no sentido de que essa irrevogabilidade ela não é absoluta. Ela tem que ser analisada caso a caso, bem como o interesse, né, e o bem-estar no caso desse menor. Então, existem situações, né, no nosso judiciário no qual existe sim essa questão da revogação. Então, é algo que é possível. Então, ela não é absoluta. Existem algumas situações, nessas situações, às vezes, de maus tratos, de abuso, que apesar do judiciário tentar filtrar, né, e fazer ter uma equipe interdisciplinar para acompanhar esse processo de adoção, pode acontecer de ainda ter casos de adoção e a criança ser maltratada. É possível. Nessa hipótese, seria uma possibilidade de revogar, de retirar essa guarda e essa adoção. Além de, nesse caso, de existir essa revogação, também há sanções para as pessoas que cometem, né, Elas vão responder criminalmente, de outras essas, esferas também. essas questões. Mas também temos que analisar essa questão porque a pessoa, ela vai lá, ela adota e tudo, e a criança realmente não está sendo bem cuidada e tudo. Então, não adianta ela estar inserida naquele ambiente. Então, nesse caso, a revogação vai dar o direito dela poder também conviver com outra família, né, que nesse caso seria o mais correto para ela. Então, por mais que passem por todas essas questões interdisciplinares de análise, nós sabemos que pode acontecer essas atrocidades aí que É você citaram. possível, né? Eu queria, Murilo, que você falasse quais são os desafios da adoção no Brasil, né? Uma pessoa que pretende adotar, qual que seria o maior desafio nesse processo aí de adoção? O meu modo de pensar, acho que o principal desafio é quem está buscando adotar entender que é um processo afetivo e quem vai ser adotado vai ter os mesmos direitos de um filho biológico. Acho que é a primeira questão de entender. E uma outra situação que, conforme já foi citado, doutora Letícia aqui, quando você vai preencher a questão dos requisitos para adoção, lá você pode discriminar algumas situações, né? Quando você busca, né? Essa, esse adotante. Então você pode, até questões, descrições físicas, né? Você pode colocar lá. E o processo de adoção, ele é muito mais algo voltado para o amor, para o afeto, do que essas questões de escolha. Até mesmo um filho biológico, no qual o casal vai gerar, não tem como você ter essas escolhas, né? Você vai lá e fala, eu quero um padrão de cabelo, um padrão de olho, cor de pele, altura. Então, assim, esses menores, crianças que vão ser adotadas, não são objetos. Acho que você tem que realmente ir com intenção de inserir, falar, eu quero constituir uma família, ou ter um filho. Então, essas questões pessoais e de interesse, acho que Preconceituosas também. Vou preconceito trazer que alguns dados aqui. realmente dificulta muito. Se você eu acho que os dados que você vai trazer são interessantes, até mesmo que a preferência por crianças recém-nascidas. Então, ali acima de 5, 6 anos, adolescentes ainda tem uma dificuldade muito grande. Às vezes, famílias que têm 2, 3 filhos, então vão para abrigos 3, então a dificuldade em separar isso para dificultar o convívio. Então, acho que o principal desafio que nós temos que verificar é o bem-estar de quem vai adotar e do adotado, né? Então, Mudar, acho que a mentalidade de quem quer isso, adotar, isso né? não, esses menores, crianças não são objetos, não é igual você vai fazer vai Não, comprar o negócio é comprar um cachorro, um um celular. carro, você fala, eu quero tal cor, a roda dessa forma, não é isso. Então, assim, você tem que realmente
ter esse interesse, entender que essa obrigação que vai existir, essa efetividade, ela é mesmo dos pais biológicos, né? Então é o entendimento e a mentalidade de quem vai adotar. Certo, eu vou trazer alguns dados aqui para o podcast que eu acho bastante relevante. Então, são mais de 42 mil pessoas de casais na fila de espera, e 5 mil menores que esperam para ser adotados. Ou seja, tem um número muito superior de pessoas esperando na fila do que de crianças. Porém, o que acontece? 86% dos adotantes não querem crianças com mais de 6 anos. 92% preferem crianças brancas. 67% querem filhos sem irmãos. 35% aceitam filhos com doença. Então, os demais não querem filhos com doença. 75%. Então, esses são alguns dos dados de preterições, de preferências da fila de espera de adoção. O que a gente vê? Que existe uma seletividade genética no processo de adoção. E você falou que no processo de adoção existe também a questão de poder preencher um perfil, né? Você selecionar a forma como você pretende adotar. E já tá errado. A pessoa que entra na fila, ela não tinha que escolher, eu quero um filho assim, assado. Até porque quando você tem um filho biológico, você escolhe se ele vem com doença, se ele não vem, se ele vem mais moreninho, se ele vem mais branquinho. Você não escolhe isso. Até porque a miscigenação, a forma como nós somos miscigenados, a forma como nós somos misturados, a criança vai vir exatamente como Deus mandar, não é? Por que que no processo de adoção, esses pais estão escolhendo, fazendo uma seletividade genética? Então já está errado. Então a mentalidade de adoção, ela está equivocada. Não deveria nem haver essa ficha, esse perfil para preencher de seleção, né, na escolha, de preferência. Eu queria que a Letícia falasse sobre isso, entrasse nesse aspecto da psicologia, como que a psicologia enxerga essa realidade, essa sociedade preconceituosa, o que a psicologia tem a dizer diante desse cenário, né? Que é um cenário de muito preconceito. Exatamente. E assim, existe também o preconceito religioso, moral, né? E o que existe no preconceito é principalmente o medo do diferente. Como que o casal homoafetivo vai cuidar daquela criança? Então, isso aí até é válido o autoconhecimento, porque você tem que entender você, por que dos seus preconceitos. Porque a sociedade acaba que quer rotular de uma forma que pai e mãe que podem ter os seus filhos, mas e aí? Os outros também têm os seus direitos de ter uma família. A viúva ter a sua família, se ela quiser adotar uma criança, a solteira, se quiser adotar uma criança, enfim. O preconceito, esse medo do diferente, acaba que como que essa criança vai ser aceita na sociedade? Como que ela vai ser criada por esses pais? E também tem o medo de, será que essa criança ela vai também ser homossexual? A orientação dela sexual ela vai mudar, vai também ser? Não, porque, como eu havia dito, né, as crianças do abrigo, elas são maltratadas, foram maltratadas, né, levadas para o abrigo, abusadas sexualmente de pais que eram heterossexuais. Então, a orientação sexual não tem nada a ver. O que importa, como a gente sempre está falando aqui, é o afetivo, né? Ela ter um bem-estar nessa família do acolhimento, do amor, do afeto e do carinho. Então, o preconceito da sociedade, da religião, acaba que fica rotulando essas famílias sem ao menos saber, sem ao menos ter o autoconhecimento também, como eu falei, para entender o porquê de a vontade daquela família ter a criança e a vontade também da criança ter uma família.
Sim, e o que que você acha, a psicologia diria, a sua opinião também, sobre esse rastreamento, essa seletividade genética que é feita no processo de adoção? Né? Porque existe um preconceito também com relação à questão racial, que é uma preferência por crianças brancas, crianças que não têm irmãos, crianças que não têm nenhuma doença. O que que a psicologia diria, o que a sua opinião como psicóloga fala a respeito dessa seletividade genética no processo adotivo? Bom, para mim, eu vejo assim que você tem as suas vontades de querer ter uma criança, mas essa forma de rotular uma criança do jeito que, eu quero ela de 10 meses com ser branca, ser menina. Tá, mas esse é o seu desejo, mas será que essa motivação é para isso mesmo? É para ter essa criança? Ou só é porque assim, eu não consigo ter um filho, então eu quero do jeito que eu quero na forma do meu perfil? Ou essa motivação de falar assim, eu não consigo engravidar agora, eu quero ter eu quero adotar um filho para depois eu estar mais relaxada, assim, por exemplo, parar de pensar de eu não consigo engravidar e ter um filho da forma que eu desenhei e essa criança, posteriormente, ela ser descartada, porque consegue a pessoa, o casal ali, ou então até os homoafetivos, encontra a criança melhor do que aquela outra e acaba envolvendo a criança que foi adotada de uma forma que menospreza. Acaba que o abandono vem dentro dela, igual eu falei, de lá do abrigo, mas também da família que acolheu essa criança. Então, para mim, essa forma de selecionar é um pouco errada. Mas também a gente tem que ver a motivação do casal, por que desse viés de seleção. Certo. Há de ser acompanhado na equipe interdisciplinar a motivação da adoção, né? Eu acho que Uhum, tem que aprofundar nessa mentalidade, no psicológico desses pais para estar de fato preparados para adotar. Até porque, às vezes, um casal pode trazer mais traumas ainda, uhum, pessoas despreparadas para adotar vai causar mais traumas nessa criança, sim. porque às vezes vai tratar mal, vai tratar com indiferença com relação aos demais As filhos, expectativas também não são vai supridas. não sou supridas. Então, assim, existe uma necessidade de fazer um acompanhamento psicológico de uma equipe bastante eficiente para não afetar e não prejudicar mais ainda o psicológico e traumatizar mais ainda essa criança, porque às vezes ela pode ser, de fato, adotada, mas isso não significa que ela vai ser amparada e Uhum, amada como ela deveria, né? E ser tratada de forma, às vezes tem outros irmãos biológicos, será que ela vai ser tratada de forma igual? Porque uma criança que é adotada, ela tem que ser tratada exatamente de forma igual com os demais irmãos, sem preterição. Eu queria que o Murilo desse a opinião dele nesses casos aí de seletividade genética também. E também entrasse na questão do tempo, falar sobre o tempo que demora um processo de adoção. É um ponto interessante essa questão da seletividade, porque as pessoas elas buscam geralmente características físicas delas próprias, né? Às vezes um casal quer algo parecido. Em muitos casos são assim. Mas o que a pessoa precisa entender realmente é que o papel de pai e mãe, nesse caso, ele está acima de qualquer característica física, né? É o se doar em prol daquele menor ou daquele adolescente, acompanhar esse crescimento, dar uma estrutura, né, de cuidar, o carinho, o afeto. As pessoas que têm a oportunidade de adotar, ou que convivem, né, com casais ou pessoas que adotaram, consegue ter esse entendimento que realmente no ambiente familiar que existe esse amor, ele é realmente muito bem é,
cuidado, né? Eu conheço alguns casos no que eu já atuei e também assim de pessoas próximas. Realmente o amor ele é o mesmo. O casal que está disposto, a pessoa que está disposta a adotar, ela não, ela consegue realmente se doar e realmente essa criança é muito bem cuidada. Existem casos que nós verificamos onde tem um período de convivência, a criança vai conviver ali com aquelas pessoas, não dá certo por algum motivo ou outro, existem várias crianças que vêm de traumas, né? Às vezes Uhum. foi tirado o poder familiar. Tem casos que a criança perdeu os pais, ou então que a pessoa que gerou ali a mãe não tem condição, ou não quer, e faz uma entrega, né, daquela menor. E tem aquelas que, por serem abusadas, serem violentadas, ou até mesmo sofrer tentativa de homicídio, pais e mães usuários de droga, então a justiça vai e tira. Então essa criança já vem com trauma. Então, quando você começa a inserir ela numa família, já não dá certo, isso vai criando um sentimento de rejeição muito grande, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E às vezes, quando você vai selecionar muito o seu perfil genético, realmente isso atrapalha. Mas nós precisamos entender que, de acordo com a convivência, não os traços físicos, mas de personalidade e tudo, a criança vai ter ali daqueles pais. E acho que é o principal, que é educação, respeito, carinho e efetividade. Esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração. É. E você me fez uma outra Com pergunta. relação ao tempo, quanto tempo geralmente demora para alguém que quer adotar conseguir adotar? O prazo específico é um pouco complicado, porque o nosso judiciário é muito moroso, depende da cidade, do estado que você Ah, está. Até mesmo pela mas tem uma as média colocações aí. da doutora Letícia, esse estágio de convivência, de análise, é muito relativo. Uma média eu tenho até um receio de colocar, porque, assim, se for colocar a questão de lei, é um prazo de 120 dias, 120 dias que pode ser estendido, fosse colocar mais ou menos na legislação. Só que isso não acontece. Você pega Não, uma eu tô falando assim, na prática mesmo. Sei lá, 2 anos, 5 anos. Qual É o uma média próximo? de uns 2 anos, é um processo mais ou menos de adoção, dependendo do caso, da quantidade, da análise também, né? Tudo documental. Porque E com relação, por exemplo, se o casal aceita filhos para adotar mais velhos, com irmãos, isso ele pula a fila, ele consegue acelerar o processo se ele também aceita, por exemplo, filhos um pouco mais velhos, filhos com irmãos. E no caso, ele é passado na frente? Como que funciona? na verdade, seria essa situação de poder, entre aspas, furar a filha é algo que poderia acelerar esse processo de adoção. Mas não funciona, não é bem assim. Isso é muito relativo. Então, ele é Hum, analisado, né? Se você pegar uma família onde tem crianças lá de 16, 14 e 12 anos, realmente já tem um entendimento. Então, a equipe interdisciplinar consegue conversar, o promotor, o próprio juiz, né? Fazer uma análise melhor. Então, isso realmente facilita, né? Agora, quando se envolve um menor, meses, de 1 ano, realmente tem essa dificuldade. Ou até mesmo de 4, 5 anos. Então, vai muito da situação, né? De como que está sendo inserido esse menor, né? Esse adolescente. Mas em alguns casos, onde você vai adotar 3 irmãos, realmente ele tem essa facilidade. Porque é um caso lá que está, conforme os números que você apresentou, ele está praticamente fora da margem, né? uhum, Então isso realmente pode facilitar, não que irá, mas pode facilitar sim essa questão da adoção. entendo. No caso, Letícia, eu queria que você falasse, o simples fato da criança ela ser adotiva, ela já deve ter um acompanhamento psicológico, né? Uhum. E eu queria que você falasse do reflexo da demora nesse processo aí de adoção, o que que isso impacta para a criança e também para os pais? Você acha que isso pode também ter um prejuízo psicológico? Sim, tem um prejuízo porque conforme as entrevistas, esse acompanhamento que a gente tem com a família e com os pais e também com a criança, porque assim, acaba que tem aquela expectativa, né? A criança, ela fica na expectativa de ter a nova família. Será quando que vai acontecer? Será que ela vai ser amada verdadeiramente? Tem tudo essa vertente. E os pais de tá ali esperando, na expectativa de será que vai suprir as nossas necessidades? Será que a gente vai conseguir suprir também as necessidades dessa criança? Então, com esse processo moroso, acaba tendo essas frustrações em relação à espera.
de por que não anda mais rápido, se as nossas entrevistas... Causa ansiedade. Isso. Se as entrevistas estão, por exemplo, está tudo indo muito bem, a criança ela está aceitando a família também está aceitando a criança, por que a demora? Então, esse processo moroso acaba tendo essas frustrações da criança e também do casal. Certo, eu quero perguntar para o Murilo sobre o que você aconselha como advogado para quem tem a intenção de fato adotar, né? Qual que é o melhor caminho? Olha, o primeiro, a situação é uma reflexão interior mesmo da pessoa, ela saber que ela está assumindo uma obrigação de pai, mãe, de cuidar desse menor ou desse adolescente, que são as mesmas obrigações se fossem pai biológicos, inclusive para efeitos civis, isso é o mesmo. E também buscar o profissional da área que possa realmente tirar todas essas dúvidas, no caso, um advogado, para que esclareça, porque como é algo que às vezes a pessoa não tem um conhecimento jurídico aprofundado, ela precisa realmente tirar as dúvidas e verificar quais são as situações que ela vai encontrar. Inclusive com relação ao tempo, que ela vai ter, essa criança, esse adolescente vai ter um período de convivência, que vão ser analisados por uma equipe disciplinar, que ele tem que, o casal ali, a pessoa tem que preencher um requisito, né? Alguns requisitos para realmente poder adotar e, acima de tudo, ter essa consciência, né? Algo pessoal, que a adoção é os mesmos efeitos de um filho biológico, que ele essa obrigação de cuidar, de carinho, de educar, né, de acompanhar é a mesma. Então, acima de procurar, acima de tudo, essa reflexão pessoal, depois ter um acompanhamento de um profissional habilitado e com conhecimento específico da área para poder tirar suas dúvidas, bem como fazer o acompanhamento. Certo. Eu queria que você falasse o que poderia ser melhorado na legislação, no processo judiciário. O que você acha que poderia tornar mais célere para poder, de fato, facilitar esse ato de adoção, que é um gesto tão nobre, mas o que na legislação você considera que poderia ser modificado para melhorar? Acho que um dos pontos até interessante que você colocou é facilitar, né, as pessoas que têm interesse em adotar crianças com maior idade ou grupo de irmãos, dois, três irmãos. Isso realmente poderia facilitar. Ou também aumentar a quantidade de profissionais da área que acompanham, no caso, psicólogos, que fazem esse acompanhamento judiciário, que infelizmente esse número ainda é muito reduzido. Então nós precisamos ter essa facilidade, né? E também, às vezes, uma possibilidade de criar varas específicas, né, para cuidar das adoções. Porque hoje funciona junto com a vara de infância e juventude. E ali existem outros processos. Às vezes uma vara especializada para cuidar somente da adoção, né? Isso poderia acelerar o processo de adoção, bem como aumentar o número de profissionais, né, habilitados na área da saúde e da psicologia para que possa realmente avaliar, né, o processo de adoção e os relatórios, tudo sair de uma forma mais rápida. Então isso realmente poderia acelerar. Na verdade, o judiciário precisaria mais que triplicar em termos de profissionais para tentar atender com mais celeridade, né? O processo judiciário ainda é muito lento. Eu entendo que às vezes é necessário um período no processo de adoção, não dá para ser algo tão rápido, que existe um estágio de convivência, existe todo um processo. Mas há muitos casos de uma demora muito exagerada, né? Não é razoável aquela demora, e isso pode afetar, como ela falou, impactar muito na questão da expectativa, da ansiedade. Isso pode gerar, às vezes, até um processo aí de transtorno de ansiedade, Sim. ou às vezes até de depressão, tanto dos pais quanto da criança. Vamos finalizar, né? Vamos deixar aí, eu gostaria que cada um deixasse um recado, né? Falasse mais alguma coisa, pontuasse alguma coisa que considere importante sobre a questão da adoção. Eu considero que a adoção é, de fato, um gesto muito lindo e nobre, mas ainda as pessoas precisam modificar muito a sua mentalidade acerca da adoção, né?
o processo de adoção poderia ser melhor, começando de quem pretende adotar. Exato. E eu quero que cada um fale um pouco aí, deixe um recado e deixe o Instagram, o contato para quem quiser, né, no caso, contratar como profissionais e escolher como profissionais. E pode, então, deixar um recado a mais aí sobre o tema e também sobre a questão do Instagram, do perfil do seu profissional aí, do seu contato profissional. Bom, se você tem o desejo, essa vontade genuína, motivação de ser pai, de ser mãe, tanto casal heterossexual quanto homossexual, a criança também ela tem o desejo de ter uma família. Ela anseia por isso, porque o abrigo com aquelas crianças ali é de uma forma assim que elas podem ter o contato com outras crianças, elas podem ter algum afeto dos profissionais que trabalham ali, mas só que, como eu sempre bato na tecla, o pertencimento. A necessidade de pertencimento de uma família, a necessidade de ser reconhecida como filha, como ter um papai, ter uma mamãe. Então, se essa criança, ela tem essa necessidade, ela tem essa vontade de ter a família, não perca essa vontade assim esse desejo só porque o processo pode demorar, só porque o processo é moroso, mas ter esse anseio de ser mãe, pai daquela criança que precisa desse acolhimento, daquela criança que precisa do amor, do carinho, de ter um bem-estar também, porque muitos dali foram violentados, abusados, obrigados a estarem ali de uma forma que eles não queriam mesmo. A família biológica joga eles ali e por causa de drogas, por causa de algum vício, ela é obrigada a ficar no lugar onde ela não quer ficar. Então, se você tem essa vontade genuína de ser mãe, de ser pai, olhe para essa criança dessa forma, não como se fosse um objeto, mas sim de ter um filho, de ter uma filha, de construir uma família. Eu entendo que a pessoa tem que estar muito preparada para receber essa criança traumatizada, porque Uhum. ela vem de muitos traumas emocionais em que muitas vezes ela pode estar na defensiva, ela pode ser Isso. agressiva. Uhum. Então, ela tem que fazer um trabalho, um exercício, né, de compreensão muito Uhum. maior, de trabalhar, cuidar mais dessa Isso. criança e tentar lidar com ela com acompanhamento psicológico, para Uhum. saber curar os traumas dessa criança e ajudá-la de fato e ter esse pertencimento, ter esse acolhimento e conseguir trazer essa criança para o lar, né? Para o lar, Uhum. ela se entender como um filho mesmo que foi recebido por um lar. Isso. Não seria, eu acho que dentro né, da visão que eu tenho seria isso, e o que você já Exato. também pontuou. Uhum. Eu queria que agora deixar aqui o Murilo finalizar, deixar seu recado sobre adoção, né? E também o seu. Ah, você não falou o seu contato, pessoal. Primeiro fala seu contato, deixa seu Instagram e depois o Murilo finaliza. Bom, lá no Instagram vai estar o contato, vai ter e-mail. Meu Instagram é Letícia Tavares PSI. Eu ajudo mais assim as pessoas nos relacionamentos, ressignificar os traumas para ter um relacionamento saudável, um relacionamento até com você mesmo de autoconhecimento, né? E sou hipnoterapeuta, telefone, e-mail, tá tudo no Instagram, mas se você quiser entrar em contato comigo, pode falar aqui o telefone? Pode Ah, falar, sim. pode deixar. Então, o telefone é 62 993 31 9325. Aí a gente vai estar. Se você que tiver interesse, entre em contato para a gente estar fazendo uma análise de caso, para estar começando a fazer o seu processo terapêutico. Vou dar a palavra aqui. Pode deixar seu recado, Murilo, deixa seu Instagram, pode finalizar. Acho que questão de adoção é um tema complexo. É um tema que nós ainda encontramos algumas barreiras, né? E também, se a gente formos analisar, ainda sofre muita influência da religião, independente daquela de qual você cultua, né?
A religião ainda tem uma influência muito grande dentro do direito e várias outras situações. E é nos colocado um padrão de família, que filho, a mulher tem que gerar, de um casal, de homem e mulher e tudo, que hoje em dia essa imagem já foi desconstituída e recriada no mundo que nós vivemos, né? Uhum. Não necessariamente precisa seguir essa questão, né? E o principal papel da adoção é entender que é amor, você vai ter essas mesmas obrigações. Eu costumo dizer já aconteceu, acho que com todos nós, quando a gente está lá na escola, no jardim da infância, quando o pai ou a mãe atrasa um pouco para buscar a gente, né? Dá aquela sensação de abandono, né? Uhum. Atrasa meia hora, a gente já É. começa a chorar. Essas menores, ou esses adolescentes que estão aí para ser adotados, eles convivem com isso diariamente. Você vai num abrigo, olha aquela criança, aí ela cria, faz aquela troca de horários, você vai embora e fala, nossa, eu perdi mais uma oportunidade. Então é realmente uma sensação de abandono, essa que eu citei lá no Jardim da Infância, quando é por alguns minutos, esse menor, esse adolescente, ele convive com ele o tempo inteiro. É um sentimento de rejeição. Poucas vezes a gente sabe o trauma que essa criança ou esse menor passou. Então a gente precisa realmente entender o nosso papel, que vai ser um papel de pai e mãe, que nós vamos ter essas mesmas obrigações, que às vezes nós precisamos ter um cuidado a mais para lidar com esses sentimentos. Existem crianças que acordam de noite chorando, uma criança que foi vítima de agressão física, tem uma situação, uma criança que passou fome, sede, ela vai ter outra situação, a criança que foi abusada, né? Uhum. Então nós precisamos entender, enquanto pais, isso, e também ter o entendimento que essa criança a partir do momento que ela vai crescendo, né, ela vai entender o porquê que ela foi inserida naquele lar. Então ela tem a visão dela do passado, tudo que ela viveu, e vai ter desse presente. E outra situação é entender que pessoas não são objetos. Você não pode ir lá e eu quero uma criança loira do olho verde, que o pai foi médico, a mãe foi modelo, que calça 36. Ah, mãe, nós não podemos fazer isso. Pessoas não são objetos. Então, acho que é um ponto muito interessante que nós precisamos refluir sobre isso realmente e entender que a adoção, acima de tudo, ela é amor, é um ato que abrange carinho, envolve familiar, e isso realmente você vai estar inserindo uma pessoa no lar, e para que você insira essa pessoa no lar, você também precisa ter um lar saudável. Uhum. Então é uma reflexão que nós precisamos ter. Meus dados estão lá no meu Instagram, que é Murilo Dantas, é a advocacia, Murilo com dois L's, e também no site murilodantasadvocacia.adv.com.br. Tá bom? E agradecer a oportunidade, dizer que estou sempre à disposição. Vou novamente agradecer a presença, né, do Murilo e da Letícia. Muito obrigada por estar aqui nesse bate-papo no Pod Eva. Vamos ter que encerrar, porque o prazo está esgotando. E você aí de casa que não tiver ainda se inscrito no canal, se inscreva no canal Pod Eva e vai lá, segue no Instagram, @PodEvaOff, tudo junto, PodEvaOff. Siga lá o Instagram, acompanhe os conteúdos, acompanhe os vídeos no YouTube, que tem muito conteúdo interessante e muito conteúdo com muita informação e conhecimento. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Obrigada.